Não, Gênesis 2. Que diz assim, ó, 2:18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Dar-lhe-ei uma ajudadora idônea. Não é bom que o homem esteja só. Irmão, essa palavra tem falado comigo, ao meu coração, todo o tempo. Porque é assim, ó, Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Aí deu a esposa maravilhosa, a minha esposa para mim. Mas aí tem muitos homens que ouvem isso aí e se torna só estando junto com a esposa e com os filhos. Decide ficar só estando junto com a esposa, filho e uma comunidade dessa aqui, cheia de irmãos. Quero dizer para você, irmão, que não é bom que você esteja só. Nós temos que estar unidos para participarmos das lutas, chorar junto, sorrir junto, batalhar junto. Somos o exército de Deus. Nós tivemos vitória essa semana e vamos ter mais ainda. Nós vamos receber notícia do Dudu e Axel, com coisas que Deus vai transformar essa semana em nome de Jesus. Deus é fiel e nós vamos receber e nos alegrar pela vitória dos irmãos. Amém? Provérbios 3. Irmãos, essa palavra ela fala muito, porque ela nos diz quem nós somos. Quem sou eu, quem é você? Então o Ney fala, ó, o inimigo de nossas almas vai recolher os deles e Deus vai recolher os deles. Mas olha como Deus nos trata aqui nesse provérbio. Preste atenção nessa leitura, irmão. Entenda o que Deus está falando para você. Entenda o que você é para Deus. Entenda o que Deus quer que você seja para Ele. Então, uma época, Deus falou em Deuteronômio 30, acho que no final do capítulo, ele diz o seguinte: eis que hoje tomo a terra e o céu como testemunha contra vós. Coloco na tua frente a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida para que te vá bem. Então Deus coloca para nós escolhas que nos mostram o amor dele por nós. Porque ele fala, coloco na tua presença a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas ele pega e fala o seguinte: escolhe a vida, escolhe a bênção. É um pai falando para o filho: escolhe o que é melhor, escolhe o que é melhor, escolhe a vida, vida em abundância, vida eterna. E aí aqui ele começa esse provérbio dizendo o seguinte: filho meu, você é filho de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles trarão longevidade e anos de vida e paz. A vida com Deus é condicionada, irmãos. Eu li esse versículo, não é bom que o homem esteja só, para a gente entender que isso, Deus quer que nós vivamos em comunhão, para que nós tenhamos isso aqui que Ele vai nos dando. Olha a condição que Ele dá para cada um de nós, quando Ele chama de filho. Ele fala: filho meu, guarde no teu coração, coloca no teu coração, guarda os meus mandamentos, cuida dos meus mandamentos. Porque você fazendo isso, você vai ganhar longevidade. Ele te dá uma ordem, mas te dá um presente, dias de vida. E paz. Então, se você não tem paz, está uma das coisas que faz te dar paz: guardar os mandamentos de Deus. Se você não é livre, tem uma coisa que te dá a liberdade: guardar os mandamentos de Deus. Muitos dias de vida e paz. Ele vai continuando e diz o seguinte: não te desampare a benignidade e a fidelidade, atas
ao teu pescoço e escreve na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Mais uma vez, guarda, não desampare a benignidade e a fidelidade. Atas no teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Isso é para você não esquecer, nem para mim esquecer, irmão. Mas uma ordem, outra bênção. E acharás graças aos olhos de Deus e dos homens. Então, o que Deus manda a gente fazer, Ele nos dá uma recompensa. Continua e vai dizendo o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Irmão, essa palavra aqui, quando fala não te estribes no teu próprio entendimento, ela fala muito comigo. Porque eu era um cara metido a ser muito inteligente. E eu pensava que o que eu concluía aqui resolvia muita coisa. Aí vem Deus com uma palavra dessa e fala o seguinte: não, moço, não firma no teu entendimento não. Confia em mim. O que tu está decidindo aí no teu coração para fazer, não firmes nisso não. Pergunta para mim, fala comigo e eu vou te dar a direção. Aí ele pega e fala o seguinte, ó: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Isso quer dizer o seguinte: em todos os teus caminhos reconhece o Senhor. Eu vou falar uma coisa aqui da minha vida, rapidinho. Então, nasci no sertão do Pernambuco e vim para cá, para Ceilândia, com 5 anos de idade. Fui criado aqui na sete da Ceilândia Norte. A sete da Ceilândia Norte é um local que, se os irmãos já leram o texto da Bíblia que fala de Lodebar, terra de tristeza e dor, Ceilândia, a sete da Ceilândia Norte, uma época se tornou isso. Lá era muito perigoso e lá só entrava a polícia se fechasse a quadra. Então muitos pais choraram porque filho morreu. Era muito louco aquilo lá. Mas fui criado lá. Minha mãe e meu pai nos deram uma educação excelente. Uma coisa que eu admiro demais no meu pai, que já não está mais conosco, mas ele era um cara analfabeto que tinha uma educação que era de admirar. Ensinou coisas honestas para nós. Mas eu cheguei num ponto que me tornei o filho pródigo. Escolhi o meu caminho e me rebelei e andei num caminho tortuoso. Quando Deus fala aqui, para reconhecer em todos os caminhos, naquela época que eu andava desse jeito, eu me achava esperto demais, e Deus me livrou de muita coisa. Deus me livrou várias vezes, irmão, da morte. Glória a Deus. Aquela minha irmã ali, ó, uma vez, ela foi testemunha de um fato desse aí. Uns caras chegaram e cercaram a casa que eu estava mais humilde, e uma confusão doida, meu irmão. E eu era meio metido a valente. Ela já tomou faca da minha mão. Mas aí, essa palavra diz o seguinte: reconhece-o em todos os teus caminhos. Hoje eu reconheço que Deus me livrou daquilo lá. Antes eu pensava o seguinte: era eu que esperto. Bicho, eu era tão assim. Tem hora que eu fico pensando, eu falo, meu Deus, Deus me perdoou demais. Porque eu era nojento. Eu era metido a ser inteligente, era arrogante, era prepotente, era tudo que não presta, eu era. E eu me firmava naquilo, eu falava, não, eu sou esperto, não tem caboclo para me dar nó não. Mas Deus estava cuidando de mim. Deus estava me levando para a obra que Ele tem que terminar na minha vida. Então eu reconheço isso hoje, porque antes eu não reconhecia que era Deus não, irmãos. Eu pensava o seguinte, que nada, é porque eu sou malandro, meu. O cara fez isso, eu peguei. Então aquela questão que hoje os caras falam o seguinte, a última curva é a esquerda, eu nunca passava na última curva, porque eu tinha medo de passar por ela. Mas era Deus que estava me livrando. Então
eu quero dizer para você o seguinte, irmão. Não pense que você é mais do que... Porque é Deus que cuida, é Deus que faz, é Deus que dá e é Deus que tira. E isso tudo está escrito. A questão do cristão, quando ele fala reconhece em todos os seus caminhos, isso é puro amor. Porque muitos de nós, muitos jovens aí vão prosperar na faculdade, vão prosperar profissionalmente, vão prosperar financeiramente, mas não esqueça que é Deus que está fazendo para que você não se torne um cara soberbo e perca essas promessas. E os velhos também, porque se você acha que velho não pensa que é bom, que está num ponto porque ele fez, ele trabalhou, também pensa. Reconhece que é Deus que está dando. E aí, ele vai endireitar suas veredas. Ele vai consertar o seu caminho. Amém. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos. Olha só, irmão. Não seja sábio aos teus olhos. Não queira ser Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Temer ao Senhor nos dá saúde. Tem hora que eu fico muito assim, porque eu tenho dor demais, moço. Eu falo, mas eu temo o Senhor, por que essas dor? E aí eu começo a pensar, é porque tem hora que eu faço esforço que eu não devia fazer, porque penso que ainda posso. Então até nisso nós temos que reconhecer o Senhor, irmão. Nós vamos numa caminhada, vem jovenzinho, aí vai envelhecendo, a gente tem que ir diminuindo, porque está envelhecendo, né, Eurípides? Glória a Deus, irmão. A gente tem que aprender essas coisas aí. E aí ele fala o seguinte, olha, isso será saúde para os teus ossos. É você andar conforme sua situação. Andar conforme o que Deus está te dando. Não seja sábio aos teus olhos. Larga disso aí, porque isso vai ser saúde para você. Sabe quando eu penso nisso aqui? Isso aqui vai livrando a gente de muita coisa, irmão. Tem hora que a gente tem umas discussões acirradas um com o outro, porque quer que seja daquele jeito e o outro fica segurando. Moço, isso aí aflige a gente. Isso aí torna a gente irritado. E hoje a doença grande que tem aí é estresse, né? Estresse que gera um monte de coisa. Eu tenho a pressão alta porque sou estressado. Minha pressão é por causa do estresse. Se eu pedir a Deus para me dar essa... De repente eu sou curado dessa pressão. Porque é saúde para os ossos. Então, esse texto aqui, ele vai nos dando muita solução, moço, de como é que nós vamos viver aqui e viver bem. Porque nós somos filhos de Deus. E filho não recebe o que sobra, não. Filho recebe o melhor. E a própria palavra diz que o bastardo é o cara que está fora da disciplina. Então, se você não está na disciplina do Senhor, você não é filho, mas é bastardo. Vai receber o que sobra, ou nem receber. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros de fartura e transbordarão de vinho os teus lagares. Outra ordem e outra promessa. Essa ordem está falando de quê, irmão? De dízimo, de oferta. E aí vem uma ordem e vem a promessa. E se encherão os teus celeiros de farturas e transbordarão o vinho os teus lagares. Uma época que eu estava meditando nessa palavra aqui, eu fiquei pensando, eu falei, o homem é ruim de abrir mão. Dinheiro. Então, dinheiro é difícil do cara. Mas aqui fala que se você fizer isso, não faltará nada na sua casa.
O dízimo, irmão, para mim, uma certa época eu tinha uma coisa no meu coração e Deus depois foi falando comigo e eu entendi que o dízimo é a gratidão que você tem para com Deus pelo que Ele faz por você. Então, quando a gente vai dizimar, é uma coisa que nós já trabalhamos para receber, não é? A gente trabalha um mês todo e ganha um salário. Irmãos, quem trabalhou o mês passado todo? Trabalhou? Trabalhou? Teve saúde o mês todo? Foi e voltou para casa em paz? Encontrou a casa em paz? Quem foi que fez isso? Deus. O que é que eu faço para retribuir essa graça que Deus deu de me guardar esse mês todo? Está vendo como é que é? Então Deus nem é obrigado a fazer nada, porque Ele já fez. Então vou falar isso aqui para você não cair num lero aí. Tem cara que fala o seguinte: não, quando você dizima, Deus é obrigado a te abençoar. Deus já te abençoou o mês todo. Então é só uma devolução como gratidão a Deus pelo que Ele tem feito. É abrir mão do apego que tem pelas coisas daqui. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Isso quer dizer o seguinte, irmão: quando Deus está falando para você, não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo, ou te castigando por uma coisa que você fez, não é porque Ele é ruim, mas é porque Ele te ama. Apocalipse, ele diz o seguinte: eu castigo e açoito a quem eu amo, porque Ele nos ama como Pai. Então todos esses mandamentos que Deus fala para cada um de nós, é proteção e amor. E quando nós fazemos isso, somos chamados de filho. Somos abençoados como filhos. E sabe onde é que é feita essa obra, irmão? Na igreja. É tão bom isso. Corpo de Cristo. O amor que tem uma família pela outra. O ter misericórdia uns dos outros. O amar uns aos outros. Isso é no corpo. Esse texto aqui, quando eu li, nós estávamos lá em Paracatu com os meninos, distribuindo Bíblias lá. E Deus me deu o privilégio de estar com esses meninos. E me dá entendimento de muita coisa. Então a gente saía para entregar a Bíblia e orava pelo povo. Então eu vi, estava Xandinho, estava Yasmin, os daqui, né? Alane, Cibele e tal, e eu andando com esses meninos, a Bia, o André, a Alissa, a Natália, e eu andava lá com esses meninos, e vendo a coragem que eles tinham de pregar o Evangelho, o Ederson, a Priscila. Mateus 28, Deus fala para que nós preguemos o Evangelho e Ele estará conosco até os confins da terra. Irmãos, lá nós entramos em boca de fumo, nós entramos em casa de bruxa, nós entramos em lugares que talvez nunca pensássemos em entrar, mas nós entramos. E foi uma experiência tão boa, porque tinha um gordinho lá, eu não sei o nome daquele gordinho. Como é? Felipe? É, um gordinho. Mas ele empolgado para entregar, e ele foi entrar num lugar lá, irmão, e ele sentiu uma coisa segurando ele, e o leão, ele ouviu o leão urrar. E isso se transformou em uma experiência com Deus bem grande na vida dele, que toda hora ele falava, lembra que ele falava, eu ouvi o leão urrar. Eu e a Alanis fomos, e tinha outro que eu não lembro, acho que era a Yasmin. Tinha duas meninas comigo e nós fomos pregar para os caras que estavam... Os caras tinham acabado de acender um cigarrinho do capeta.
E eles, lógico, ficaram com medo. Quando nós chegamos, eu falei, não, vamos falar com eles. Quando nós chegamos para falar com esses caras, eles apagaram o cigarro, eles apagaram o baseadinho deles, e ouviram a palavra, e receberam a Bíblia. Então, lá eu fiquei olhando e pensando o seguinte: Deus está conosco. Porque não tinha nada que era impossível para a gente ir lá e pregar. Nós, nenhuma autoridade estava conosco do mundo, mas a do Senhor estava. E quando nós chegávamos, a história modificava. A semente que foi plantada lá, Deus sabe o tanto que vai dar, irmãos. Mas o fato é que eu vi jovens que se dispuseram a pregar o Evangelho, confiando na palavra do Senhor. Confiando no que ele falou aqui, ó. Confia no Senhor. Confia. Reconhece em todos os teus caminhos. Tu vai ter saúde, tu vai ter libertação, tu vai ter uma casa cheia de harmonia, tu vai ter os filhos e verás os filhos dos teus filhos e paz em Israel. Promessa de Deus quando o filho honra o pai e a mãe. Hoje, quando eu vejo o amor dessa congregação pelo irmão que está enfermo, eu começo a pensar nisso aqui, irmão, ó. Filho meu, sabe o que é que você é, irmão? Filho do Deus Altíssimo. Você não é órfão, você é filho do Deus Altíssimo. Para fechar isso aqui, eu vou ler um texto que Deus falou para o povo dele, e que essa palavra eu quero que o Horácio receba, a família receba, e vocês recebam essa família, essa palavra como uma promessa de Deus para cada um de nós. Está escrito em Jeremias 29, que ele diz assim, ó. Cadê Jeremias 29? Vinte e nove, 11. Diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Escuta aí, irmão, ó. Deus sabe os pensamentos que tem a seu respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, me invocareis, ireis, orareis a mim e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e todos os lugares por onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer ao lugar de onde vos transportei. Viu como é que vira um conjunto da obra de Deus junto com esse provérbio? Deus foi que colocou lá. Deus foi que levou para um lugar e Deus vai trazer de volta. Quando buscarmos de todo o nosso coração. As orações que hoje nós fizemos aqui pelos irmãos, nós fizemos com toda a força do nosso coração. Deus ouve, e aí Ele vai dar. Promessa de Deus: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Então, Ele vai dar, irmão. Eu creio que Shell e Dudu vão ter uma semana diferente, mas eu creio que essa semana será diferente para nós. Creio que cada um vai receber um pouco da porção devida e o refrigério que a palavra dá a cada um de nós. Preste atenção nisso que eu vou falar, irmão.
Tem hora que a gente se machuca, mão ou pé. Eu não sei se a Margarete sentiu essa dor e ficou desesperada quando sentiu a dor, quando quebrou o pé. Mas você já notou que quando você está com a dor, as pessoas que estão ali querendo te ajudar, não faz muita diferença. Mas se te leva para o médico, quando você olha para o médico, a dor parece que dá uma aliviada. Por que acontece isso na nossa mente? Então vamos dizer, é psicológico. Você viu um médico, o cara nem fez nada, você já, tô salvo. Por que vem essa sensação no coração da gente? Por quê? Porque você confia. A palavra de Deus, ela diz que a palavra dele é refrigério para a nossa alma. Então, se você está aflito, busca a palavra. Se você pensa que não tem solução, busca a palavra. Se você pensa que não tem jeito, tu é filho de Deus. Ele estava te esperando você se arrepender e te botou vestes novas, te colocou um anel no dedo, te colocou chinelo para dizer que você não é escravo, mas filho. Aleluia. Amém, irmãos? Então vamos orar e que Deus abençoe a cada um.